Aleluia. Sejam irmãos bem-vindos. Mais uma vez reiteramos nosso cumprimento para todos que estão conosco nesta escola bíblica dominical. Temos um ênfase este mês. Estamos falando sobre a santidade. Uma doutrina tão importante, fundamental, a santidade. O domingo anterior explicamos um pouquinho sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus. Hoje vamos também continuar com o nosso tema. Vamos hoje falar também outro aspecto importante sobre a santidade. Glória a Deus. Então vamos nos aprontar para ter então esta meditação da palavra do Senhor. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor. E bom, agora que minha esposa estava a falar sobre esta situação que estão a viver os irmãos de Centro-América, os irmãos de Honduras e os irmãos de Guatemala. Seria bom que todos estivéssemos pendentes e orando para que o Senhor seja quem opere, que seja quem ajude nossos irmãos que estão nesta situação tão difícil, que estão passando por este momento de dificuldade. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar que o Senhor les vai dar a vitória e eles vão ficar bem, porque sabemos que em meio de todas estas aflições temos um Deus que nos consola e nos fortalece. Então vamos estar, irmãos, orando pelos nossos irmãos e estar pendentes. Se calhar pudéssemos enviar uma oferta para que os irmãos pelo menos possam mitigar um pouquinho essa situação. Glória a Deus. Vamos então meditar na palavra do Senhor e convido-les para que abram suas Bíblias nos textos que temos lido nestes dias sobre a santidade. Vamos lembrar a experiência que teve um homem com a santidade de Deus. Estou a falar do profeta Isaías. Isaías, o capítulo 6. Livro do profeta Isaías, o capítulo 6. A palavra do Senhor diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado num trono alto e sublime, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Oremos ao Senhor e vamos pedir. Bom, vamos ler também o versículo 5 e 6 antes de orar. Diz: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado teu pecado. Agora sim oremos. Senhor Jesus, estamos frente à tua santidade, e tua santidade é sublime, majestosa. Tu estás acima de todo o criado. Por isso reconhecemos que não há Deus maior, Senhor. Não há Deus como tu, santo, maravilhoso. Queremos, Senhor, contemplar tua santidade e também permitir que tua santidade afete nossas vidas, toque nossas vidas, para que nós também possamos ser santos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu desejo esta manhã explicar, por meio de alguns exemplos bíblicos, as diferentes maneiras como
como a criação reage frente à santidade de Deus. E também que possamos analisar um pouquinho esse milagre de que Deus possa habitar em meio das suas criaturas, ainda que Ele, ou mesmo que Ele é um Deus santo. Vamos então falar sobre a santidade de Deus e a criação. A santidade de Deus e a criação. O mundo criado está dividido em uma dimensão espiritual e uma dimensão material, ou seja, uma dimensão invisível e uma dimensão visível. Seres espirituais e seres humanos. E tanto os seres espirituais como os seres humanos são afetados, são envolvidos ou implicados pela santidade de Deus. Sabemos que Deus é um ser transcendente, ou seja, a santidade de Deus é transcendente, significa que Deus está fora da sua criação, por isso Ele é santo. Transcendência significa que Ele está fora da sua criação. Ele está mais além de tudo o criado, mais além do mundo espiritual e mais além do mundo material. Mas, olha, há uma coisa aqui paradóxica, ou seja, uma coisa que parece uma contrariedade, mas não é uma contrariedade, é uma complementariedade. Porque mesmo que Deus é um ser transcendente, também Ele é um ser imanente. Imanente significa que Deus está presente e ativo em sua criação. Ou seja, Deus está fora da sua criação, transcendente, mas ao mesmo tempo Deus está ativo e presente na sua criação. E temos o testemunho da sua criação, como Ele, mesmo que está fora da sua criação, Ele criou todas as coisas. Ele se manifestou em carne, se meteu na sua própria criação, e isso fala da graça de Deus, mesmo que Ele é santo, mesmo que Ele é altíssimo, sublime, eterno, rei, soberano, ao mesmo tempo Ele está no nosso meio, Ele se encarnou, Ele está dentro de nós, pode habitar entre nós, pode ser nosso amigo, nosso pai, pode morar dentro de nós. Ou seja, isso parece uma contrariedade, mas não é. Aí mostra a dimensão da grandeza de Deus e como Ele, sendo santo e estar ao mesmo tempo além da sua criação, pode se relacionar com nós. Vamos começar então olhando, por exemplo, o que acontece na dimensão espiritual e como os seres angelicais contemplam a santidade de Deus. Este texto que lemos foi uma visão do profeta Isaías. E ele observa como os serafins, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Serafim significa algo ardente, algo que são seres ardentes. Eles são como seres que estão, que a palavra serafim significa queimar, incendiar, arder em fogo. São criaturas incendidas que estão ao redor do trono de Deus e eles estão cobrem seu rosto porque não podem suportar o esplendor da santidade de Deus. E dizem santo, santo, santo. Ou seja, que no mundo espiritual, o mundo espiritual está conformado por anjos, serafins, querubins, há uma reverência temível à santidade de Deus. Eles respeitam e tremem ante a santidade de Deus. Cobrem seus pés, cobrem seu corpo, só deixam sua boca aberta para conclamar e aclamar a santidade de Deus. Santo, santo, santo. Significa altíssimo, santo, santo, santo. É um superlativo que fala do grau superior da santidade de Deus.
Isso acontece no mundo espiritual. E Deus mostrou a Isaías o que acontece no mundo espiritual. E Isaías conseguiu ver a dimensão espiritual e ver como lá nos céus adoram a Deus pela sua santidade e são reverentes ante a santidade de Deus. Agora, quando ele observou isso, então ele se viu a si mesmo. E então ele começou a pensar no seu próprio contexto humano, a dimensão humana da santidade de Deus. Quando Isaías escreveu estas palavras, todos sabemos que a Bíblia não registra o contexto histórico. Ele começa falando no ano que o rei Uzias morreu. Ou seja, nos dá um dado importante, que foi no ano que morreu o rei Uzias que ele viu ao Senhor. ¿Sí? E esse, no ano que morreu Uzias, nos dá uma condição na que se encontrava o povo de Israel. Havia uma decadência moral e espiritual no tempo do profeta Isaías, porque o povo estava corrompido. Até o mesmo rei ficou doente de uma lepra por pecar, porque ele pecou diante do Senhor. Mesmo que Uzias foi um rei que teve um bom sucesso econômico, político, mas o estado espiritual do povo era terrível. E Isaías nos mostra nos primeiros capítulos como havia uma cultura do entretenimento, se tinham esquecido de Deus, e o pecado entrou a um povo que conhecia a lei do Senhor, e então isso gerou uma decadência espiritual, ao ponto de que Uzias morreu leproso. E então, no ano que morreu Uzias, ele viu a santidade de Deus. Então, aqui há um contraste entre a santidade de Deus e a condição humana. Ou seja, ele olhou para Deus e viu a santidade de Deus, e olhou para si e viu que o pecado tinha a este mundo totalmente afastado de Deus. Porque, irmãos, a santidade de Deus não tolera o pecado. A atitude de Deus com respeito ao pecado, bom, Deus tem duas atitudes frente ao pecado. A santidade de Deus faz duas coisas com o pecado. Quando o pecado quer penetrar ao mundo de Deus, Deus destrói o pecado. Deus aniquila o pecado. Porque o pecado é totalmente antagônico e contrário a Deus. Deus é um ser santo e puro. Assim que a atitude de Deus frente ao pecado é destruir e aniquilar o pecado. Ou também Deus se afasta dele. Quando o pecado quer penetrar a dimensão de Deus, Deus simplesmente se afasta do pecado. Isso o vemos na Bíblia. Por exemplo, vou colocar alguns exemplos. Quando Israel foi tirado do Egito e foi ao deserto, Deus colocou seu tabernáculo em meio deles. O tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava ao povo de Israel. Era o lugar onde o Senhor habitava. Então Deus morava entre o povo. Mas quando o povo pecou, lembrem que o povo caiu na idolatria. Eles desenharam um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro, aproveitando a ausência de Moisés, que estava lá no topo do monte com Deus. Arão ficou comandando o povo, e durante 40 dias e 40 noites Moisés esteve lá na presença do Senhor, e nesses 40 dias o povo se corrompeu e adoraram um ídolo, uma imagem, um bezerro de ouro. E esse pecado de idolatria fez que Deus tomasse uma decisão. O Senhor falou para Moisés: olha esse povo que está a fazer, olha a atitude desse povo. E Deus, realmente que não tolera a idolatria, falou para Moisés: desce deste topo e olha o que está falando, olha o que está a fazer esse povo. E então Moisés trazia as tábuas da lei. Quando ele viu o que aconteceu com o povo e que estavam entregados à idolatria, a Bíblia diz que Moisés quebrou essas tábuas de pedra.
não suportou também, não tolerou o pecado do povo de Israel. E então o povo entrou numa constrição, o povo se quebrantou diante do Senhor e pediram perdão. E Deus os perdoou. Deus os perdoou porque não destruiu a eles. Mas o Senhor falou para Moisés. O que falou Deus para Moisés? O Senhor falou: toma o tabernáculo e tira o tabernáculo e leva-o fora do campamento. Fora do campamento. Minha glória não vai estar com eles. Tira minha glória. Fora. Ou seja, que Deus se afasta do pecado pela sua santidade, porque ele não pode habitar em meio do pecado. Então, aqui vemos uma atitude de Deus frente ao pecado. Quando o pecado quer entrar ao mundo de Deus, Deus se afasta. Sim, porque ele é santo. Temos outro exemplo ainda mais dramático. Os filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles ministravam nesse lugar santo. E um dia entraram indignamente e ofereceram, diz a Bíblia, fogo estranho. E quando eles entraram à presença do Senhor e ofereceram fogo estranho, a Bíblia diz que a presença do Senhor os consumiu, os matou. A santidade de Deus matou estes dois rapazes porque entraram indignamente. Parece ser, segundo o contexto bíblico, que estavam bêbados. Estavam bêbados, se embriagaram. E estando bêbados, eles pensaram que podiam, acharam que podiam ministrar e adorar a Deus nessa condição. E a presença do Senhor os aniquilou. Alguém pode pensar: Deus é muito intolerante, Deus é muito... Não, é a santidade de Deus. Aqui estamos falando da santidade de Deus. Por isso, todo aquele que se aproximou a Deus reagiu de um jeito de temor, como, por exemplo, Moisés, que o Senhor falou: tira os sapatos dos pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Ele em seguida se prostrou. Jó se prostrou. E Isaías, olha a atitude de Isaías. Ele falou: então disse eu, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sim? E habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Isaías entendeu o grau de responsabilidade de estar frente à presença e à santidade de Deus. E ele falou: hoje vou morrer, não tenho chance, aqui vou morrer, depois desta visão vou ficar morto. E quando ele se observou, quando viu a glória de Deus, comparou com Deus, ele falou: não, aqui eu vou morrer, estou morto diante de Deus. E aí, nesse momento em que ele reconheceu a santidade de Deus e reconheceu sua própria vileza, então, diz a Bíblia que um dos serafins, desses seres incendiados, seres resplandecentes, diz que voou para ele e trouxe da sua mão uma brasa viva que tirou do altar. Diga comigo: altar. Essa palavra é chave. Do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou. Que tocou? A boca do profeta. E diz: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Irmãos, dramático esse momento para Isaías. Ele observou a santidade de Deus. E observando a santidade de Deus, ele reconheceu sua própria condição de homem pecador e exclamou: ai de mim, que me pode ajudar agora que estou frente a Deus? Mas o problema foi resolvido quando, de um altar, você sabe o altar o que significa, certo? Diz que do altar, um anjo tomou uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca, porque o altar era o lugar onde se faziam holocaustos e isso sempre estava em fogo. E aí no altar que faziam? Sacrificavam a vítima. Então, como posso resolver
o problema Isaías para poder estar diante de Deus e que o pecado não o matasse, porque lembrem, o pecado nos afasta de Deus, ou Deus se afasta do pecado e Deus aniquila o pecado. Mas aqui está um homem que está próximo de Deus e não foi aniquilado. Por quê? Porque do altar, essas brasas encendidas tocaram os lábios do profeta e ele ficou purificado. Então eu quero que você entenda esta manhã que mesmo que Deus é um ser santo, transcendente e que sua glória nos queimaria, Ele, irmão, propiciou, proveiu, forneceu um lugar de encontro que é o altar. Por isso falava que a palavra altar é chave. Aqui a palavra chave é altar. Como unir a santidade de Deus com a incapacidade humana? Como poder trazer a santidade de Deus a um homem que está perdido, que está afundado no pecado? Como fazer? Deus proveiu um altar. O altar. ¿Sabe o que significa a palavra altar? Altar significa lugar de encontro. Aí, nesse lugar de encontro, é que a santidade de Deus não vai aniquilar ao homem. Tudo o contrário, vai a purificar o homem. E nesta visão que teve Isaías, não somente ele contemplou a santidade de Deus, mas ele também viu a solução para poder se aproximar a Deus. Este anjo trouxe uma carvão, uma brasa, que tocou a boca do profeta, para que ficasse purificado e ele pudesse falar em nome de Deus, em nome do Deus Santo, porque não pode ser que uma pessoa fale de um Deus Santo se sua vida não foi afetada por esse Deus Santo. E aí onde estamos pensando que estamos vivendo tempos perigosos, onde muitas pessoas ministram o louvor, ministram a pregação, mas seu estilo de vida não é santo. Parece que não foram afetados pela santidade de Deus, mas se atrevem a falar de um Deus santo quando sua própria vida, seu estilo de vida, não concorda com o que é os padrões de um Deus santo. Este profeta de Deus teve que ter esta experiência que purificasse seus lábios e sua vida para poder proclamar a grandeza de um Deus santo. Irmãos, para poder nos aproximar à presença de Deus e não ser queimados, nem ser afastados, precisamos ir a um lugar de encontro, ou seja, passar pelo altar. O altar no Antigo Testamento era símbolo de sacrifício, era símbolo de propiciação. A propiciação, o propiciatório era a tampa que tinha precisamente a arca da aliança, que significava a santidade e a glória de Deus em meio do povo, e estava coberta por, essa arca estava coberta por uma tampa. Dos anjos se uniam nessa tampa, dos querubins se uniam como cuidando essa glória de Deus, e dentro de essa tampa estava a glória santa de Deus, e essa tampa se chamava o propiciatório. E o propiciatório era a tampa que cobria esse altar, e diz que uma vez cada ano o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo e espalhava, jogava sangue do sacrifício sobre essa tampa, e então havia o que se conhece como propiciação. Deus era propício a seu povo, e Deus não aniquilava a Israel, nem se afastava de Israel e perdoava seus pecados, porque o sacrifício no propiciatório fazia propiciação. O altar era o lugar da propiciação. O altar era o lugar da reconciliação.
No altar havia reconciliação. Deus se reconciliava, ou o povo se reconciliava com Deus. Era o lugar de redenção. Ou seja, o altar é a alternativa para todos aqueles que querem ser afetados positivamente pela santidade de Deus. Quanto dão glória ao Senhor esta manhã? Não sei se alguém me está compreendendo o que eu estou a falar. O altar significa sacrifício, propiciação, reconciliação e redenção. Por isso, na cruz do Calvário, que é o maior de todos os altares, Jesus Cristo foi sacrificado. Ele foi nossa propiciação. Ele nos reconciliou com Deus e Ele nos redimiu. Diz a Bíblia, falando do sacrifício, que Cristo morreu como sacrifício por nós. Olhe isso. Hebreus 9:26. Cristo morreu como sacrifício por nós, por nós. Ou seja, nosso sacrifício é Jesus Cristo. Para ser santo, não temos que fazer sacrifícios humanos. Para ser santo, não temos que, como fazem muitas pessoas, bater seu próprio corpo, andar de joelhos e ferir seus próprios joelhos para pagar um sacrifício, como muitas pessoas acham que assim se consegue a santidade. Aniquilar seu próprio corpo, se isolar das pessoas, porque acham que seu próprio sacrifício diante de Deus pode conseguir ser santos. Mas nossas próprias justiças e nossos próprios sacrifícios diante de Deus são imundos, porque Deus é santo demais e não há nada que nós possamos fazer que possa satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Só existe um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, e por meio desse sacrifício nós podemos ser aceitos diante de Deus, e o sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus 9:26. Cristo morreu como sacrifício por nós. Sublinhe esse versículo. Cristo morreu como sacrifício por nós. Cristo é nosso sacrifício. Nada do que nós fazemos, o fazemos por sacrifício. É que eu me sacrifiquei para estar neste culto. É que eu me sacrifiquei e me esforcei para vir aqui. Não, irmão. Não estamos aqui por sacrifício. Estamos aqui porque sentimos gratidão com o Senhor. Sentimos gratidão porque Ele já pagou o preço da nossa salvação. Nenhuma prática cristã que nós realizamos a fazemos como um sacrifício para ganhar o favor de Deus. Nem na oração, nem no jejum, nada. Isso o fazemos por agradecimento pelo que o Senhor já fez por nós. Ele já fez algo por nós e pagou nossa entrada para que possamos entrar na presença do Senhor. Propiciação. Na Bíblia diz que Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Olhe isso. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. 1 de João 4:10. 1 de João 4:10. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Nossos pecados já foram pagos. Cristo pagou. Reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. O pecado nos afastou de Deus. Deus se afastou pela causa do pecado, mas Cristo nos reconciliou, nos aproximou no altar, no Calvário. Redenção. Cristo pagou o preço pela nossa libertação do pecado. Hebreus 2:15. Na cruz do Calvário, o Deus Santo, ou seja, o Deus transcendente, castigou em Jesus nosso pecado. E o Deus imanente, ou seja, o Deus ativo em sua criação, se aproximou a nós por meio do altar do Calvário. Hoje, por sua graça, pela sua graça e pela sua misericórdia, podemos alcançar a santidade e a santificação.
única e exclusivamente pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém pode alcançar a santificação pelo seu próprio esforço. Devemos ir à cruz e contemplar a Cristo pela fé e entregar nossas vidas a Ele. Não há outra alternativa para ser santos. Então, o que eu tenho que fazer para ser santo? Sacrificar-me? Fazer sacrifícios? Isolar-me do mundo? Fazer 3 milagres? Esperar que me canonizem? Não, não é nada disso. Repartir os bens aos pobres? Eu posso fazer tudo isso, mas isso não garantiza que eu sou santo. A verdadeira santidade é uma obra que fez Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. Glória a Deus. E diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação. Olha, Jesus Cristo foi feito por nós santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, gloríe-se em quem? Ou no quem? No Senhor. Para que ninguém diga: é que eu sou santo porque sou uma pessoa boa. É que eu sou santo porque sou muito piedoso. É que eu sou santo porque não sou como o vizinho que é ladrão, que é adúltero. Ele sim. Preguei para ele. Fale do evangelho para ele, porque ele é drogadicto, porque ele é bêbado. Eu sou boa pessoa, eu dou esmolas, eu sou uma pessoa de bom coração. E há pessoas que se justificam, auto-justificam em suas próprias obras, pensando que outros são piores que ele. Quando tu te comparas com outro, podes te auto-justificar, mas quando te comparas com o Santo dos Santos, toda a tua justiça fica em nada diante de Deus. Nosso problema não é com o vizinho que seja pior ou melhor que nós. Não é com um assassino que está condenado e que seja pior ou melhor que nós. Não. Nosso problema é que nos afastaram de Deus por nosso próprio pecado e fomos destituídos da glória de Deus. E a única maneira de ser santos é quando permitirmos que a obra de Jesus Cristo seja uma realidade em nossas próprias vidas. O altar é o lugar de encontro com Deus. Isaías sentia que ia morrer quando contemplou a santidade de Deus. Não ficava alternativa. Mas o anjo falou para ele: eu vou trazer uma brasa e vou colocar esta brasa em teus lábios e vai ficar purificado. E ficou purificado. Glória a Deus. Mas esta manhã eu quero dizer para ti: nós temos um privilégio maior que Isaías, porque Isaías está antes do Calvário, nós estamos depois do Calvário. E as bênçãos que nós temos hoje são maiores. Por isso, este cântico que aparece aqui no capítulo 4 de Apocalipse é maravilhoso, porque 800 anos depois de Isaías, João, o apóstolo, viu numa visão semelhante. Ele viu uma visão semelhante onde viu seres angelicais proclamando a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olhe essas palavras de Apocalipse, capítulo 4. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas há um cenário diferente, porque aí, nessa cena de João, não está Isaías chorando. Agora está a igreja. Isaías estava na terra, mas agora a igreja aparece no céu, porque foi arrebatada. Isaías estava no templo, agora a igreja está no tabernáculo mesmo do céu, diante da presença do Senhor.
Esta igreja que não foi limpa dos seus lábios, não, irmão. O Senhor não somente limpou nossos lábios, o Senhor limpou toda a nossa vida. A Isaías o tocaram com uma brasa encendida do altar, mas nós temos sido redimidos, limpados com o sangue do Cordeiro de Deus. Assim que não chores. É o que os anjos e o ancião diz para Isaías, para João: não chores, João, adora. Isaías falou: ai de mim, mas aqui a João se lhe ordena: adora. A igreja se lhe ordena que adore ao Senhor, que não chore, porque o Cordeiro já venceu. Então, o que fazemos com o nosso pecado? Bater o peito e dizer: sou um pecador miserável de mim, eu estou condenado, vou fazer alguns sacrifícios, a ver se Deus me perdoa, vou dar algumas esmolas, a ver se Deus me perdoa. Não, essa não é a verdadeira atitude. A verdadeira atitude é ir a Cristo, ao Calvário, e entregar e nos arrepender para que Ele nos perdoe e nos santifique. Aleluia, podemos ser santificados. Muitas vezes pensamos e até acreditamos que a santidade é algo intangível, impossível de conseguir. E quando ouvimos uma declaração dessas da santidade, nos assustamos e achamos que se alguém diz sou santo, então é presunçoso, é orgulhoso e vaidoso. E a santidade nos parece algo tão distante, impossível de conseguir. Por isso nem pensamos em buscarla, em alcançá-la, porque o inimigo nos frustra. O inimigo te diz que tu não podes ser cristão. O inimigo vem à tua mente e te diz: tu não tentes, já está destituído, já não adianta, Deus te rejeitou, teu pecado é grande demais, Deus não vai perdoar o que fizeste, teu passado, e às vezes alguns irmãos já batizados em nome de Jesus estão arrastando seu passado e olhando para trás, estão como Isaías. Ai de mim, o que eu vou fazer? Deus é muito santo e sou muito mau. É verdade, isso é verdade. Eu não estou falando que não é verdade. É uma atitude, mas não deve ser toda a nossa atitude. Não olhe só para ti, por favor, porque não vas a encontrar nada bom em ti. Em mim não há nada bom também. Tenho que olhar para Cristo. Aleluia. Olha para Jesus. Ele levou tua culpa e minha culpa. Não olhes para ti, olha para Jesus Cristo. Não olhes para teu passado, olha para Jesus. E quando tu olhas a Jesus e olhas para Ele, tu vas a encontrar uma fonte perdoadora, uma fonte que te regenera, uma fonte que te justifica, uma fonte de graça que te vai santificar. Eu tenho boas notícias para ti esta manhã, meu querido. Você foi chamado para ser santo. E o apóstolo Paulo afirma categoricamente: a vontade de Deus é nossa santificação. A vontade de Deus é que sejamos santos. Nenhum homem te pode santificar. Nenhum homem tem autoridade nesta terra para santificar a outro. O único que santifica se chama Jesus Cristo. Por isso les convido para que sigamos estudando esta doutrina maravilhosa da santidade. E não penses que não podes conseguir, porque podes, não por teus próprios méritos, nem por teus próprias forças, mas descansa na graça e na misericórdia que foi derramada no altar, o maior altar de todos, o Calvário, aquele que morreu por nós e vive para sempre, o Cordeiro de Deus, que não sou eu o Cordeiro, é Deus Todo-Poderoso. Ele é santo. Nunca esqueces que o mesmo Deus que é transcendente e que